Voltamos para a parte 2 desse estudo, onde vamos responder essa pergunta: por que tantos números aqui no Apocalipse? Principalmente focando aqui capítulo 6 até capítulo 14, onde vamos ver os selos, as trombetas e a escolha dos 144.000 versus a grande Babilônia. Por que tantos números? Por que tantas palavras, grande voz, tanta grandeza e tanta diminuição? O que os números têm a ver com isso? Para isso eu inicio nessa segunda parte mostrando esse slide que eu já mostrei anteriormente, de vários números, não mesmo todos aqui, mas mostram do capítulo 6 até capítulo 14, onde é o foco aqui, onde a gente vê vários números, capítulo 6, 7, 8, 9, a gente vê esses selos, trombetas que é a própria voz de Deus. Veja só a Babilônia, que vai aparecer, a primeira vez que é mencionada, ela vai nascer, vamos dizer assim, ela nasce ali no capítulo 14, em contraste com os 144.000, que são filhos de Deus. Então há um nascimento dos 144.000 versus a Babilônia. É realmente um contraste. E essa numeração que Deus vai colocando aqui no livro do Apocalipse fala de uma contagem, Deus contando, Deus visitando, que é a mesma palavra no hebraico bíblico ali do Antigo Testamento, essa visitação, essa separação e ordenação para um trabalho. Já só no capítulo 11, 3 dias e meio, as 2 testemunhas, é a 7ª trombeta, 1260 dias, enfim, tantos números, né? Capítulo 13, o 666 é bastante importante. Então, tudo isso fala de uma história, de uma contagem de Deus. Veja só, grande voz, 4 anjos, 4 ventos, 144.000, multidão a qual ninguém pode contar, né? E as trombetas aqui no capítulo 8, que é a própria voz de Deus, Deus falando a língua dele, nos dias de hoje inclusive, falando: igreja, vem para mim, sejam fiéis, senão vamos diminuir, gafanhotos. Tudo a diminuição, é o deserto se formando, é a morte vindo, mas tem um livrinho a ser pregado que vai nos trazer a diminuição própria para que Jesus, Deus, possa crescer em nós. Grande voz, 7 trovões, né? Muitos números, 4, 7, etc. A medição do templo. Vamos aqui no capítulo 13, uma revisãozinha. Calcule o número da besta, né? 666, ali em falta, ali para o número 1000, realmente a terça parte ali em falta. E no capítulo 14, os 144.000, realmente aqueles que escutaram, ouviram a voz verdadeira de Deus, as trombetas tocando, os avisos que a gente vê no mundo, nas nossas vidas. E o que acontece? O que acontece, a gente vê, eles têm as suas testas o nome do Pai, em contraste com a marca da besta, né, que é na testa, na mão. E há um nascimento não só dos 144.000, como já falei, da grande Babilônia, né? A grande Babilônia, só grande lagar, grande voz, realmente Deus chamando, né? Mas infelizmente nasce também a grande Babilônia para aqueles que não ouviram a linguagem de Deus, a voz de Deus falando, um local onde se fala uma língua diferente. Mas enfim, a gente pula aqui para entrar para o Antigo Testamento para responder essas perguntas aqui com relação à pergunta principal, na verdade: por que tantos números? Qual o objetivo de Deus? Que já tenho respondido, que é a diminuição do nosso eu para o crescimento de Jesus, né? E com isso a gente vê essa terra prometida, essa terra de abundância que foi prometida ali para Abraão, terra prometida. Toda a história aqui de Israel, a gente vai ver no livro de Gênesis, que realmente alguns versos que eu selecionei para a gente nos livros de Gênesis, Êxodo, Deuteronômio
e um profeta, Ezequiel, mas isso se aplica a vários livros que eu não estou aqui aprofundando, como o livro de Números, próprio Levítico, como vários dos profetas, Zacarias inclusive. Mas enfim, Gênesis, no capítulo 11, a gente vê essa grande torre, né? Que deriva aqui da palavra, a palavra torre deriva da palavra grande, né? Deriva da palavra Gadol. Então essa torre cresceu demais, e a gente vê logo em seguida as 10 gerações, que o nome não é mencionado, mas a gente vê as 10 gerações até ali chegar a Abraão. E Abraão, essa promessa de grandeza, e a gente vai ver de abundância, né? Grandeza, abundância, que a gente vai ver a ligação com vários números, inclusive, é uma contagem realmente de Deus. Uma contagem realmente de Deus, essa promessa a Abraão, de crescer, né? Ele sai da sua terra, diminui o seu número, sai da sua família, e a gente vai ver essa ligação com os números 4, 7, 10, 100, os 4 cantos da terra. Inclusive é interessante que Abraão ele vai fazendo altares, né? Construindo altares, justamente o contraste com a construção da Torre de Babel. Na verdade, Abraão constrói altares. Então, o crescimento, né, de Abraão, os 4 cantos, norte e sul, oriente e ocidente, que vai herdar, veja só, toda essa descendência será contada, né, como o pó da terra. Só que, na verdade, o pó da terra não se conta. Então é uma descendência infinita que vai se cumprir realmente, fielmente, no Apocalipse, no final da história, né, da igreja, do mundo. Percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, né? Sempre questão de medição. No capítulo 14 a gente vê Abraão nota 10, né? A questão do dízimo e riqueza. É interessante, né? Gênesis 14, no verso 20. Né? Abraão dá o dízimo, basicamente aqui da raiz da palavra 10. E em seguida a gente vai ver Abraão dizendo: para que não te digas, eu enriqueci a Abraão, que ainda é Abraão. E a palavra enriquecer, veja só, é basicamente a mesma raiz da palavra 10, basicamente a mesma palavra. Eu coloco aqui palavras em fundo amarelo, não necessariamente só a mesma palavra, mas palavras para chamar a nossa atenção. Eu coloco aqui, nesse fundo aqui meio marrom, essa palavra que na verdade é a palavra muito, que traduzida aqui como grande, mas na verdade é muito. Promessas de grandeza para Abraão, né? Seu grandíssimo, ou o seu muitíssimo galardão. Veja só, conta as estrelas, todo esse tema de estrelas que a gente puxa para o Apocalipse e Antigo Testamento em seguida também, né? A questão de contar, né? Se puder contar. Ali ele creu, é o amém. Mencionei em outro estudo a própria palavra amém. E creu, né? A palavra amém. O que creu. São os 400 anos, na verdade, 4 e o 100. Aquela promessa ou profecia do cativeiro para Abraão, ali quando ele adormece, Deus vai fazer promessas ali para ele e profecias. Grande riqueza. Mas enfim, a gente vai passando a 4ª geração. Não é o foco aqui tanto nesse Gênesis 15, mas veja só no Gênesis 16, verso 10. O anjo do Senhor multiplicarei sobremaneira. Ele vai repetir a palavra multiplicar. É interessante que já começa, né? A palavra Eber, que na verdade junta aqui no hebraico antigo a palavra eu, que é a primeira letra aqui do lado direito, com a palavra multiplicar, e forma uma palavra que basicamente nos lembra muito próximo à palavra 4. Então, eu multiplicarei é basicamente a ligação muito forte com o número 4. Eu coloco aqui, né, mesma raiz, ou praticamente a mesma palavra que 4. Repete aqui, Gênesis capítulo 17, verso 2. E te multiplicarei, ou eu multiplicarei. Veja só, junta aqui o eu com o muito, e basicamente nos lembra realmente, para quem estuda aqui no original, a palavra 4. E essa bênção vai
sendo repetida, né? Que na verdade para Ismael também há uma promessa para ele, a gente não vai entrar nesses detalhes, mas então a questão de visitar e contar, né? Essa palavra que eu já mostrei no estudo do Apocalipse, a palavra visitar ou contar, mais interessante, né? Logo quando Sara vai ali ter aquela nascimento de Isaac, veja só, Deus visita, né? Interessante, Deus conta Sara, e ela vai o que? Vai gerar, vai haver um crescimento ali, um nascimento de um filho ali na velhice, né? Veja só. E Abraão era de 100 anos, veja só toda a linguagem de Deus aqui que ele vai colocando na sua palavra, né? De numeração, né? Tirando Abraão de um local, fazendo promessas, dando promessas de crescimento, e aqui já vai se cumprindo com o nascimento de Isaac, quando Abraão era 100 anos, né? Tinha 100, né? O próprio 100, né? O 100 que é muito usado no Novo Testamento também por Jesus, né? A multiplicação da semente a 100 por 1. Por isso mesmo jurei, aqui outra ligação agora com o 7, né? A palavra jurar, que aqui é usada, que é justamente a palavra 7, né? Que era um juramento por 7 vezes, é a palavra 7 basicamente. Veja só, tudo de numeração, né? Então, novamente, eu multiplicarei a mesma raiz de 4 aqui, no capítulo 22, né? Deveras te abençoarei, grandissimamente multiplicarei. Vai repetir a mesma palavra multiplicar. Na segunda vez aqui vai colocar o eu como prefixo, vai basicamente lembrar a palavra 4, né? Como as estrelas do céu, a areia que está no mar, quem é que vai contar, né? A brincadeira dos números continua, jura-me, jurou-lhe, né? E por aí vai. A gente vai entrando também nas histórias de Jacó e Esaú, né? Em seguida, uma fome na terra, né? Essa questão de fome que vai diminuir, né? Realmente a fome que traz uma diminuição, mas não tanto aqui nessa história, mas enfim, multiplicarei, veja só, estrelas do céu, 100 anos de Abraão, né? Atrás a gente vê as 100 medidas, né? No caso de Isaac aqui, veja só o número 100, essa multiplicação da semente também. Interessante, realmente o Senhor abençoava a multiplicação da semente de Isaac e a promessa de multiplicar a descendência ou a semente, né? A palavra semente, que seria a descendência de Abraão, Isaac e Jacó, o povo de Israel, que cai em nós no Novo Testamento. A promessa, na verdade, se cumpre fielmente, grandemente, até na igreja, inclusive. Isso é assunto que Paulo fala em suas cartas. Jacó, né? Jacó e Esaú, não vou entrar a fundo aqui, mas a questão do menor e maior, a bênção vai também seguir, prometida ali por Deus para Jacó. Nações vão se encurvar, né? Veja só, é basicamente a promessa dos 144 mil que vão reinar, né? Que o Apocalipse fala. Nações se curvarão também, né? E a bênção é transferida para Jacó, como a gente vê, multiplicar novamente. Essa palavra multiplicar, a bênção confirmada, o pó da terra, né? Ocidente, Oriente, Norte e Sul, os 4 cantos. A questão do dízimo também para Jacó, que é o 10º, né? O jogo de palavras continua. Aqui as futuras esposas de Jacó, a mais velha e a menor, a questão de grande e maior, Jacó e Esaú também, grande e menor, né? Você vê que a gente vê que os temas vão continuando, essa questão de maior e menor, e é isso que eu quero mostrar ligado ao Apocalipse, né? A semana do casamento, basicamente o número 7 aqui, o salário de Jacó mudado 10 vezes. Então, tudo para alertar aqui os números aqui, essa promessa de multiplicação e os números no Gênesis que vão propagar por toda a Bíblia, né? Vão chegar aos profetas, vão chegar ao Novo Testamento também. Vão chegar muitas das palavras de Jesus, né? Se a gente olhar com cuidado as profecias de Jesus, as parábolas de Jesus também. E ali Jacó voltando, né? Mais promessas, a multidão. Mas enfim, a gente chega no Êxodo,
E a gente vê algo interessante. Seria a promessa de Abraão cumprida aqui nesse momento. Faraó vai dizer que há uma grandeza ali do povo de Israel, um número grande, e a gente vai ver essa sequência desses números voltando aqui novamente. Ao finalzinho de Gênesis a gente vai ver justamente nos últimos versos ali a promessa de Deus que iria visitar o povo ali no Egito. Jacó e os filhos ali e a família no Egito, 70 pessoas inicialmente. E veja só, certamente vos visitará. A palavra é a peked, essa palavra de contar, repete aqui 2 vezes, porque certamente, no hebraico vai repetir 2 vezes. E vos fará subir da terra. Veja só, a palavra visitar, que mais uma vez eu lembro aqui, é a mesma palavra que contar. Interessante, contar, ou visitar. Certamente vos visitará. Logo em seguida, a gente vai ver no capítulo 1 de Êxodo, vai falar que das 70 almas, que foram ali para o Egito, os 70. Então, os 70 ali que foram para o Egito, de uma certa forma é um número pequeno, como a gente vai ver mais na frente, em Deuteronômio, mas, ao mesmo tempo, 70 é um número considerável, mas não aqui. Mas o povo de Israel cresceu e multiplicou grandemente. Veja só, da promessa de Abraão, a mesma palavra usada aqui, veja só, a mesma palavra aqui, e o povo agora multiplica, e é o problema com Faraó. Faraó agora vai agir em cima disso, o povo se torna muito. O que a gente vai ver e vai entender com isso? A gente já conhecendo a história, analisando em detalhes, é claro, o Espírito de Deus falando, o que a gente vai entender? Na verdade, Faraó vai trazer correções, como a gente vai ver no Apocalipse, as pragas, as trombetas, inclusive, que falam disso, falam de correções. E a gente vê essa questão, Faraó, a sombra do inimigo, mas ao mesmo tempo é o agir de Deus também, eu diria com certeza, essa multiplicação que na verdade é uma coisa boa, essa promessa para Abraão, mas essa multidão que não se pode contar, ao mesmo tempo é algo que Deus tem que vir e realmente trazer a sua contagem, a sua visitação, colocar realmente em linha, realmente nos visitar e nos trazer a sua presença verdadeiramente. E a gente vê pela história do Êxodo que o povo realmente precisava de várias experiências com Deus, com o Senhor, para estarem ali realmente na posição. Na verdade, uma geração vai perecer, essa geração vai perecer, vai vir uma outra que seria mais fiel, mas é claro, sempre com seus problemas. Então veja só, multiplicar é sempre o problema ali de Faraó. Mas enfim, e Deus vai aparecer a Moisés, e realmente o povo vai crer, é o amém, a palavra amém aqui, e o Senhor visitava. Creio que o Senhor visitava, visitou ou contou. O Senhor vai começar realmente a contar, e os milagres vão ser multiplicados. Veja só, os milagres vão vir sobre o Egito, sobre Faraó. É interessante como Deus vai falar, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais. Veja só, as pragas serão multiplicadas. Não à toa no Apocalipse a gente vê 7 selos, trombetas, taças, e por aí vai, 4 cantos da terra, e por aí vai, porque tudo uma linguagem, a linguagem de Deus trazendo julgamentos e nos fazendo diminuir. Espero que esteja ficando claro que a gente vai passando rápido, senão é um estudo realmente bastante detalhado. Tenho colocado apenas alguns versos aqui, mas tem muito mais a se falar sobre isso, as 10 pragas do Egito, inclusive, é sempre uma numeração. Então elas vão removendo a grandeza, vão removendo o Egito ali, tornando o Egito um deserto, se a gente parar para pensar sobre isso. E a palavra gafanhoto, veja só, se torna praticamente, aqui a palavra 4, que é a mesma grafia praticamente também da palavra eu multiplicarei, veja só. Mas enfim, eles vão comer ali tudo verde, os gafanhotos, há um grande clamor ali no Egito, veja só, toda essa questão de grande e pequeno, o clamor aqui no Egito se tornou grande, mas não para Israel, e as maravilhas de Deus se multiplicam, veja só, se multiplicam no Egito. E aqui a Páscoa, e a promessa que aqueles que não forem fiéis, a alma será cortada de Israel. Veja só, ser um israelita na verdade é de coração.
Porque se mesmo no Antigo Testamento eles não forem fiéis, não fossem fiéis, Deus tiraria-os ali como parte, não seriam contados como israelitas. O grande clamor no Egito, a grandeza da mão de Deus, né, que a gente vai ver, a grande mão, né, do Senhor. E o povo finalmente crê, né, a consumação ali do Amém, que foi dado no capítulo 4 do Êxodo, aqui o povo realmente crê. Depois de todas as pragas, aqui o mar vai se abrir, se abre, e a grandeza de Deus, né, que consome ali a tropa de Faraó, que vai ser mergulhada ali nas águas, e culmina com o povo chegando ao Monte Sinai, onde vai ser ali as leis de Deus, o templo, o tabernáculo, as instruções, e a gente vê essa mesma história no Apocalipse. O trabalho de Deus, os selos, trombetas, taças, para que haja a correção e um templo, né, seja formado, venha para nossas vidas, venha para esse mundo, o reino de Deus. Toda essa ligação, né, terceira e quarta geração, separa esse verso aqui no Êxodo, onde os 10 mandamentos são dados. Veja só, é muita simbologia na Bíblia. Certamente eu visito, né, o visito eu conto. Veja só, entenda aqui, visito, a palavra visitar, que significa contar também, enumerar. Então eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta. Veja só, inclusive nesse verso nem tem a palavra geração, mas a gente é claro que entende que a palavra geração está subentendida aqui. Mas a verdade é que a gente vê que contar a terceira e a quarta. Veja só, há muita simbologia. Veja só, contar a terceira e a quarta geração. 3 e 4, 7, é isso que a gente vê também muito no Apocalipse. Mas enfim, não é nem tanto tópico aqui explorar tanto isso, mas a gente vê como a Bíblia trabalha com um jogo de palavras, um jogo de linguagem. E se a gente não tiver cuidado, a gente vai entrar o quê? Numa terra estranha, numa linguagem que a gente não está entendendo a voz de Deus. E esse é o grande problema da Grande Babilônia, um dos grandes problemas, né? Então, em Deuteronômio, eu vou seguir aqui umas notas que tenho, para a gente ir apenas em alguns capítulos, porque eu tenho muito material, né, porque agora é Israel no deserto. E no livro de Deuteronômio a gente vê essa promessa de Deus de engrandecer Israel e frutificar. Essa terra vai gerar muitos frutos, o povo vai crescer, vai ser abundante, vai ser forte. Mas é um povo que ainda é pequeno aqui no deserto. Veja só, eu vou seguir aqui alguns capítulos apenas, eu tenho esse esboço geral. A gente foi em detalhe, a gente vê cada capítulo aqui de Deuteronômio segue essa linha, né, de promessas de grandeza, ou nações grandes ali que o povo tem que vencer através de Deus, coisas do tipo multiplicar, diminuir, consumir, números, terceiro ano e etc. Tudo significativo, né? Os 40 anos no deserto a gente vai ver. Inclusive eu devo ir no capítulo 2 ali também. Mas enfim, a gente vai aqui. Vou no capítulo 1 aqui. A geração ali do Êxodo foi toda consumida. O povo se reduziu, o número, né? E uma nova geração cresce, vai aumentando o número, mas ainda são pequenos. Por um lado são grandes, por outro lado são pequenos. Por um lado são grandes, como a gente vai ver, por outro lado são pequenos diante das grandes nações ali. Então o Senhor jura, né, a palavra 7, o juramento ali desde Abraão, já tem multiplicado, né, como as estrelas do céu, veja só, a bênção de Abraão, cumprida, mas não cumprida completamente. Profecias se cumprem múltiplas vezes e o Apocalipse, o final da história, é onde tudo vai se cumprir realmente, fielmente, tem que se cumprir em nós também. Veja só, cidades grandes, fortificadas, os gigantes, veja só o tema dos gigantes, tudo ligado a isso. Questão de juramento, 7. Deuteronômio 2, né, os 40 anos. Veja só, a palavra 40 é basicamente o plural de 4, ou seria também muitos 4, né? Se coloca o sufixo, que é o final, im, do singular 4 vai para o plural, basicamente. Então, esses 40 anos, né, são muitos 4.
muitos quatros realmente é esse deserto, esse grande deserto, veja só, grande deserto. Um povo grande e numeroso, alto como gigantes, né? Mas o Senhor, né, está ali para ser grandioso e destruir. Vou pular alguns capítulos para não alongar tanto. Eu vou no capítulo 5, de acordo com as minhas notas, né? Só para mostrar aqui, veja só mais uma vez ali os 10 mandamentos, repetindo aqui a terceira e a quarta geração, Deus vai contar, né, visitar. Então, isso não deve ser olhado literalmente, né? Quem fica na terra do literal, do pé da letra, realmente, se não tiver cuidado, está em uma terra estranha, né? Se você me entende. A grande voz de Deus, o grande fogo consumidor, que é ali no Sinai, que liga as trombetas, ali a voz de Deus no Apocalipse. A grande voz, som, voz e som, mesma palavra. A grandeza em meio do fogo, veja só. O grande fogo que nos consome, que nos reduz a nada, né? Consumir é basicamente comer, devorar. Interessante, Deus é o devorador e a gente vê as bestas no Apocalipse. Na verdade, é tudo ação de Deus. Muitas vezes é realmente o inimigo vindo. A gente fica, Deus é o inimigo, mas realmente, no final das contas, é sempre Deus agindo em nós. A gente vai aqui no capítulo 7, onde a gente vê 7 nações numerosas, grandes nações. Israel não foi escolhido porque era grande. Veja só, 7 nações, né, o número 7. Numerosas, ligação com numerosas, muitas, né? E na verdade Israel era menos em número do que os povos, né? Então não é a multidão de Israel, não é a nossa grandeza que faz Deus nos escolher. Deus quer nos diminuir, na verdade, né? Multiplicar, por outro lado, os frutos em nossas vidas, como aqui a promessa abençoar o fruto do ventre, da terra e etc. Terra, pessoas, sempre a ligação de terra, pessoas na tua, as trombetas, taças, a gente vê no Apocalipse, céu e terra destruídos, ou parcialmente destruídos, as trombetas parcialmente destruídos, as doenças do Egito, que tudo isso vai o que? Consumir, né, diminuir, né, e tem nações ali mais numerosas que, se o povo não for fiel, né, vão consumir. Vão nos consumir até os dias de hoje também, senão literalmente as grandes provas do deserto, é o grande deserto, né? É o Deus que é o grande, que é grande é o Deus, né? As feras, as bestas, né? As bestas, marquei aqui porque é justamente a palavra besta no hebraico, hai, porque elas não se multipliquem. Se as bestas se multiplicam, obviamente o povo de Deus diminui. Então veja só, mesmo o tema de bestas, que é as feras aqui, e multiplicar, tudo ligado ao Apocalipse, onde realmente tudo isso é o que? Para diminuir. Na verdade, a gente vê a ligação das trombetas com o capítulo ali 11, 12, onde há esse contraste, né? A diminuição de céu e terra, o ataque no céu e terra com as bestas ali, 11, 12, 13, que vem para diminuir o povo. E aqui no capítulo 8, a gente continua, o grande deserto de Deus. E a gente vai pulando aqui, vou para o capítulo 14. No capítulo 14 a gente vai ver o dízimo no ano 3, né? Aqui no capítulo 14 de Deuteronômio a gente vê o dízimo no terceiro ano, e há sempre essa ligação, né, do terceiro, que significa o número 3, inclusive. Então está tudo dentro desse tema, né, de grandeza, diminuição. É importante a gente estar atento a isso. Vou parar aqui, e no próximo estudo a gente vai voltar e continuar um pouco com Deuteronômio, mostrar a aplicação de tudo disso em Ezequiel, ligando com o Apocalipse, fechando, pelo menos por enquanto, essa parte, para a gente ver outros detalhes sobre isso mais na frente.